Que o Senhor tome a vida do meu pai e que não seja ele falando, mas sim o Senhor, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Que vidas, que almas, que famílias venham ser reconstruídas, venham ser impactadas aqui neste lugar, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Todas as crianças de 2 a 7 anos, aqui na frente, por favor. E crianças, lindezas, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada uma destas crianças que estão aqui diante do Senhor. Eu sei que o Senhor vê elas, meu Pai, de uma maneira diferente, de uma maneira especial. E eu quero pedir ao Senhor, cobre a vida delas com a Tua glória. Cobre eles, meu Deus, com a glória do Senhor aonde eles estiverem. Proteja eles, meu Pai. Que eles sejam tudo aquilo que o Senhor sonhou para eles serem, Pai. Pai, eu abençoo nesta noite a vida de cada criança, cada casa, cada pai, cada família. Ó Pai, aqui representada, no nome de Jesus. Amém. Pode seguir lá. Aleluias. Igreja, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Aleluia. Queridos, deixa eu só abrir aqui. Nesta noite, queridos, é uma honra, é um privilégio muito grande poder estar aqui, neste altar. Eu sei da responsabilidade que é poder trazer uma palavra. E esta palavra, de fato, não é uma palavra minha, porque a minha palavra não pode fazer nada na vida de ninguém. Mas a palavra de Deus, essa sim é poderosa, para mudar, para transformar, para criar, para realizar infinitamente mais. Amém? Então, eu agradeço cada família que saiu da sua casa hoje, que recebeu um convite, que se dispôs a vir aqui. Eu tenho uma grande certeza. Você terá um encontro com Deus, porque você veio aqui para encontrar com Ele, e Ele está aqui neste lugar, amém? Então eu agradeço por cada vida, por cada família, cada pessoa aqui presente, amém? Queridos, no culto de família, hoje o nosso culto é o culto de família, né? No último culto de família que eu estive presente aqui, para trazer a palavra de Deus, eu falei um assunto aqui com a igreja, falei um assunto aqui com as famílias, né, que estavam aqui presentes. Não era nem aqui ainda, era no outro templo, né? E depois nós tivemos um culto de família aqui, eu estava viajando, mas este mês nós estamos aqui, firme e forte, para a glória de Deus. E neste último culto, eu falei aqui sobre os ataques de Satanás à família. Os ataques de Satanás à família. O objetivo dele é destruir. Vocês lembram falando sobre isso? E para que ele consiga alcançar os seus objetivos em destruir as estruturas familiares, eu falei que ele trabalha por meio do adultério. Ele trabalha por meio do adultério. Vocês lembram falando sobre isso? Então, o objetivo de Satanás não é simplesmente derrubar estruturas, porque quando falamos de estruturas, nós estamos falando, vamos imaginar uma casa, paredes, prédios, estruturas, né, construídas. Então, eu logo imagino que, quando eu falo em derrubar estruturas, ele provavelmente estaria fazendo um caos, uma confusão. Imagina as paredes deste templo caindo, imagine as paredes de uma casa caindo, como a gente viu ali, esse grande terremoto que teve. Então ali Satanás, ele trabalha não somente para destruir ou abalar as estruturas, mas o objetivo dele é alcançar os fundamentos. Porque quando você alcança o fundamento,
quando você mexe no alicerce, quando você mexe na base, aí sim você consegue o seu objetivo. Ele consegue o objetivo dele, mexendo nas estruturas. Eu falei sobre isso. E então, o que acontece? Esse é o objetivo dele. Por meio de quê? Do adultério, né? E quando ele consegue adulterar a aliança, ele consegue minar, ele consegue entrar e ele consegue fazer o arraso que ele quer. Ok? Porém, eu tenho uma boa notícia. A palavra de Deus é uma boa notícia para nós. O Evangelho é uma boa notícia. Todas as vezes que Satanás ele se levanta contra a sua vida, todas as vezes que ele se levanta contra a sua casa, ele é um atrasado. Ele é um atrasado. Quando ele chega a causar a arruaça que ele causa, e ele tem causado nesses dias muitas arruaças, muita destruição, muito caos nas famílias, ele tem conseguido fazer isso, mas ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe que ele já perdeu a batalha, ele sabe que a causa dele é uma causa perdida, mas ele não para, ele não desiste. Sabe por que ele não desiste? Porque tem muitas pessoas dormindo, tem muitas pessoas cochilando, tem muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o chamado de Deus, mas continua dormindo. Então esses ele consegue arrebanhar, esses ele consegue arrastar consigo. E é uma tristeza. Eu quero nesta noite, dando continuidade a este assunto que eu comecei a falar, eu quero falar hoje aqui com os irmãos sobre protegendo a semente. Repete comigo, protegendo a semente. Vocês viram essas crianças que vieram aqui à frente? São crianças, aos olhos de Deus são sementes. Você é uma semente. A palavra de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos está aqui no livro de Deuteronômios. Coloca para mim, fazendo um favor. Deuteronômios, capítulo de número 22, versículo de número 9. Deuteronômios 22, versículo de número 9. Vou ler ali no telão com os irmãos. Diz assim: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. Só aquele mesmo. Então aqui, queridos, ao ler este versículo, quando nós lemos este versículo, nós temos aqui um princípio muito valioso para as nossas vidas. Nós temos um princípio valioso para a nossa família. Ali está contido um princípio para toda uma vida. E o versículo, ele começa dizendo uma direção, uma orientação de Deus para que nós não semeemos, venhamos semear, que nós não venhamos fazer uma semeadura de duas sementes de espécies diferentes na mesma cova. Repete comigo, duas sementes de espécies diferentes na mesma cova. E o versículo diz que quando elas germinar, uma iria corromper a outra. Então aqui contém um princípio. Deus começa falando a palavra não. Este não é para proibir que você seja feliz. Este não é para proibir você de ter fartura, de ter prosperidade. Não é isso. Esse não semeie, não faça desta forma, é uma proteção. Deus está trazendo um princípio de proteção para as sementes. Deus está interessado em proteger as sementes. Deus está interessado em proteger a sua vida.
Deus está interessado em proteger a semente, a sua geração. Deus está interessado em proteger a família, porque eu falei que a família é um propósito de Deus. Há um projeto de Deus para a família. Então, este princípio aqui, que eu acabei de falar, é um princípio de proteção, um princípio de preservação. Deus, Ele quer preservar a semente, Ele preserva a semente, porque a semente é algo que foi constituída, a semente é algo que foi feito e foi separada para um propósito. A semente, ela tem propósito. Então, para evitar o adultério da semente, para evitar que a semente se corrompa, Deus trouxe então, nos ensinando um princípio de proteção, para que não se misturasse sementes de espécies diferentes. Bom, a semente, ela é algo fantástico, ela é algo extraordinário. A semente é algo que ela vai nortear a vida, porque a semente, ela carrega consigo continuidade geracional. A semente carrega em si uma continuidade geracional. Então Deus, Ele preserva, Ele traz um ensino de cuidado, de proteção nessas sementes. Quando nós falamos aqui sobre a questão da contaminação da semente, quando Deus nos traz essa orientação para não semearmos sementes de espécies diferentes, porque ela seria contaminada, essa contaminação, ela vem no âmbito moral, no âmbito espiritual e no âmbito relacional. Deus aqui está nos protegendo, Ele quer nos proteger, Ele quer nos ensinar a guardar, a cuidar de áreas bem específicas das nossas vidas. Então, esta contaminação, esta adulteração é para proteger cada um de nós, cada semente, no âmbito moral. Eu falei na pregação passada sobre valores morais. Falei sobre a honra. E quando nós vemos aqui que Deus ele está preocupado em preservar a semente, mas eu estou falando aqui como se algo ainda não tivesse acontecido, mas eu sei que você sabe, e eu quero que você tenha ciência disso. Esta contaminação, ela aconteceu. Esta semente, ela foi adulterada. Esta semente, ela recebeu a contaminação. Mas Deus teve o cuidado de continuar nos ensinando, para que nós pudéssemos carregar este princípio conosco. Porque quando nós falamos de uma contaminação no âmbito moral, nós estamos falando de valores morais. Valores como a honra. Hoje você percebe que nas famílias, maridos já não têm honrado as suas esposas. Esposas não têm honrado o seu marido. Filhos não têm honrado os seus pais. E nisso Satanás tem produzido um caos dentro das casas, dentro das famílias. Porque não há honra, não há respeito, a quebra de princípios, a inversão de valores. Então, você percebe que já não há mais lealdade, tanta lealdade, não vou generalizar, porque Deus tem guardado, Deus não está alheio.
Deus não está, queridos. Não pensa que Deus não está trabalhando. Existem muitas famílias, sim, vivendo este caos. Mas Deus, como Ele fez com aquele profeta, com o profeta ali, os profetas, Ele guardou, Ele protegeu, Ele tem protegido, Ele tem levantado, Ele tem cuidado. Então, nós não temos visto tanta lealdade mais nos casamentos, por isso tantos casamentos sendo acabados. Já vi casamento acabar com uma semana. Fidelidade. Tem faltado a fidelidade nos casamentos. Tem faltado empatia um para com o outro, empatia dentro de casa, aonde mulheres sobrecarregadas, homens sobrecarregados, filhos largados, porque às vezes o que nós vemos são pessoas pensando somente em si, pessoas que não pensam no outro, não pensam no pai, não pensam na mãe, só quer comer, beber, deitar, dormir. Todos nós temos responsabilidades, então nós precisamos ter empatia. Maridos, olhar para sua esposa e saber que Deus ama esta semente. Deus tem um projeto na vida destas sementes. Mulher, que você possa olhar para o seu marido, honrá-lo, respeitá-lo, ter empatia, ter cuidado, olhar para com ele. Filhos, olhem para os seus pais com amor. Queridos, o que tem acontecido no âmbito moral? As pessoas têm feito uma mistura, uma contaminação, aonde o que é santo tem sido contaminado pelo pecado. O profano tem entrado no lugar da santidade. Aquilo que é profano tem estado presente dentro de casas, famílias, e a semente cada vez mais degenerando, sendo corrompida. No âmbito espiritual, foi afetado também. E esta influência permanece até os dias de hoje, porque no âmbito espiritual, nós vemos que, quando Deus cria o homem, se relaciona com o homem, Deus tem intimidade, proximidade. O homem adora o Criador, ele adora o seu Deus, ele adora o seu Pai. Mas isso também foi afetado. O pecado afastou, distanciou o homem de Deus. Hoje o homem adora coisas, adora baratas, adora vacas, adora filhos, adora pastores, adora presidentes. Hoje o homem adora qualquer coisa, bezerros de ouro. Mas o Senhor tem um chamado para a família, Deus tem um chamado para a sua semente. Há uma voz de Deus chamando, clamando, para que nós possamos voltar, para que nós possamos ouvir a sua voz e nos achegarmos a Ele. Então, no âmbito espiritual, nós temos tido esta adulteração, esta contaminação, aonde nós não temos tido mais. O homem perdeu a comunhão dele com Deus, aonde não tem tido comunhão, aquela relação, aonde o homem e Deus conversam a mesma palavra, aonde o homem caminha na mesma direção, no mesmo projeto de Deus. Deus tem um projeto para a família, mas o homem caminha em direção contrária ao que Deus estabeleceu. Então, há um rompimento aqui na comunhão. Comunhão é andar em comum acordo. No casamento tem que ter comunhão. Na família tem que ter comunhão. Não pode um andar para um lado, o outro andar para o outro, porque não vai dar certo. Tem que haver unidade. Também no âmbito aqui espiritual, falei
da adoração, mas também tem um ponto de consciência. Às vezes nós pensamos somente em nós, mas o nosso pecado, ele afeta a nossa casa. O nosso pecado afeta a igreja. O nosso pecado afeta a sociedade. Nós somos famílias, e eu falei que a família, ela é uma célula máter. A família, uma família bem estruturada, nós temos uma sociedade bem estruturada. Então, foi contaminada a consciência, aonde as pessoas, elas não querem mais se importar com as pessoas ao seu lado, ao seu próximo. Às vezes as pessoas estão fazendo algo de errado, tanto faz, é com ele. Está caindo no buraco, tanto faz, não é eu que estou caindo. Nós precisamos ter uma consciência transformada, restaurada, de que nós somos igreja, nós somos um povo santo, nós somos uma semente separada para frutificar para o nosso Deus. Há uma contaminação no âmbito relacional. No âmbito relacional, já falando aqui dessa consciência, o que nós temos visto são pessoas egoístas, pessoas que elas pensam apenas em si, são pessoas muitas das vezes avarentas, aonde tudo é meu, é meu, é meu, é meu, e isso, muitas das vezes você vê brigas, discórdias dentro de casa, onde a mulher não tem liberdade de comprar, às vezes, uma roupa, uma veste legal. Às vezes não tem a liberdade de comer, de ir lá no supermercado e trazer um alimento melhor, às vezes diferente, para fazer um prato legal no domingo, porque muitas das vezes o homem quando não é o homem, muitas das vezes é a mulher que proíbe, que domina o homem, e não deixa princípios, valores invertidos, aonde mulheres têm governado homens, aonde filhos têm mandado nos pais. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Então, há pessoas no âmbito relacional com uma indiferença muito grande, aonde olha para si, se achando o bom, se achando os melhores, porque muitas das vezes tem um carrinho bonito, porque às vezes tem um dinheiro na conta, porque veste uma veste melhor, não cumprimenta uma pessoa que às vezes passa lado a lado com você, passa lado a lado de você, e muitas das vezes nós não temos, este sentimento de se importar com aquela pessoa. Às vezes é um bom dia. Quantas vezes nós não estamos agindo com esta indiferença dentro de casa, na igreja, fora de casa, nas ruas. Então, a palavra de Deus nos traz este princípio de proteção, de cuidado. Nós possamos ter esta atenção no âmbito aqui relacional. Muitas das vezes o que nós vemos é uma soberba. A soberba é aquele aonde muitas das vezes você se acha melhor. Queridos, nós não somos nada. Na verdade, sem Jesus, nós somos só um burrinho. Só um burrinho. Sem Jesus, somos só um burrinho. Nós precisamos de Jesus. E Jesus não é apenas um nome, uma palavra. Não, Jesus é uma pessoa relacional. Ele se relaciona conosco. O Espírito Santo, a pastora está pregando aqui, falando, é uma pessoa, ele se relaciona conosco. Como pode eu ter soberba e me relacionar com o Espírito Santo? Como eu posso tratar as pessoas com indiferença? Como eu posso brigar e tratar a minha família com descaso? Me relacionando com o Espírito Santo? Isso é incoerente. A palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1,
versículo de número 12. Gênesis capítulo 1, verso de número 12. A palavra de Deus, ela vai falar sobre cada um produzir segundo a sua espécie. Falando ali sobre as sementes, Deus vai dar uma direção, uma palavra, para que cada espécie pudesse produzir de acordo com a sua espécie. Animal gerando animal correspondente à sua espécie, árvores frutíferas de manga produzindo manga, abacate produzindo abacate, cada uma gerando segundo a sua espécie. Há um princípio, há uma direção de Deus para que cada espécie possa produzir segundo, sim, a sua espécie. Queridos, lá no livro de Gênesis ainda, aí no princípio, quando a gente vai lendo a palavra, nós vamos vendo como Deus se manifestou, como Deus operou e Deus disse, haja. Deus, Ele disse, haja, e as coisas foram acontecendo. Sabe o que está acontecendo ali? Deus está liberando sementes. Entenda como eu falei, crianças, né, são sementes. Eu quero que você entenda neste momento que quando eu estou falando aqui de palavras, palavra é semente. O homem, o ser humano, é uma semente. Por isso que eu falei das crianças. Então ali no livro de Gênesis, Deus disse assim, haja. E quando Ele diz, haja luminares, houve luminares. Haja luz, houve luz. Ele diz para a terra, produza, e a terra produzia conforme a sua espécie. Queridos, é muito interessante essa questão da criação, porque a criação, ela é linda. Quando Deus disse ali, haja, a terra, ela manifesta o poder de Deus. A terra manifesta o poder e as coisas vão acontecendo. A criação vai surgindo mediante o haja de Deus. Deus libera uma palavra. Essa é o meu irmão Iramar, lá no livro de João, né, irmão Iramar? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O verbo é a palavra. É vida. Uma palavra em ação. Agora é interessante observarmos que, quando Deus Ele vai criar o homem, coloca para mim Gênesis 1, 26, fazendo um favor, e o 27. Gênesis 1, 26. Olha lá. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você percebe aqui que neste versículo houve uma mudança? Não houve haja. Não houve mais o haja. Mas a Bíblia diz ali em Gênesis 1, 26, que Deus reúne o conselho, Pai, Filho, Espírito Santo, e ali está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O padrão mudou. O padrão da criação mudou ali, quando Deus foi criar o homem. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele trata com o homem, Ele nos ensina um princípio, Ele nos ensina um valor precioso. Homens, serve para as mulheres também, para os filhos, que muitas das vezes nós trabalhamos com aquela palavra de autoridade, de autoritarismo, né? Nem autoridade, autoritarismo.
Você tem que fazer o que eu estou mandando você fazer. Você faz isso aí, senão você vai ver o que eu faço com você. Faz agora, é eu que mando. Mulher, você não me obedece não, que você vai ver. E tem mulheres que falam com o homem, você não faz não, que você vai ver, quando você chegar em casa. Aquela palavra de autoritarismo. Queridos, homens, mulheres, Deus está nos ensinando que para que a nossa família, ela possa ser uma família segundo o coração do Senhor e ela vá bem, nós precisamos relacionar com a nossa família por meio do toque, por meio do abraço, por meio de um contato. E sabe o que tem acontecido hoje? O que a gente tem visto muito hoje, eu sinto isso muito hoje. Quantos filhos desejando um abraço do pai? Quantos filhos ansiando por um abraço do pai? Quantos filhos aqui que nem o pai presente dentro de casa está tendo? Porque os valores são trocados. As coisas valem mais do que pessoas. E às vezes quantos pais, quantas mães faltando com este cuidado para com os seus filhos, este cuidado para com a casa. Deus se relacionou com o homem por meio do toque. O homem ainda não tinha consciência, o homem ainda não tinha sido formado, o homem estava sendo abraçado pela glória, o homem estava sendo abraçado pela presença de Deus. O Senhor está nos ensinando a abraçar mais os nossos filhos, a olhar nos olhos da nossa esposa e dizer: amor, eu te amo, eu sou apaixonado, todos os dias acordo e falo: amor, eu te amo, sou apaixonado com você. E o dia que eu não falo, ela fala: amor, está esquecendo de alguma coisa? Não é excesso. Que nós possamos aprender com Deus e amar mais. Queridos, quantas pessoas na igreja, quantos homens, mulheres, pessoas aqui, indiferente da idade, necessitando de um abraço, necessitando de alguém que possa ouvir, de alguém que possa se relacionar, de alguém que possa estar próximo, para dar uma atenção. Observe isso. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um novo tempo. E este novo tempo Deus traz uma responsabilidade sobre nós. Há uma palavra, há um tempo novo de Deus para esta casa. Até perguntei à pastora: por que a igreja chama igreja braço do Pai? Ela não me respondeu não, mas depois ela vai me responder. Mas Deus colocou no meu coração motivos por que uma igreja chamar braço do Pai. Porque no braço do Pai, eu fico vendo ali a Antonelinha no braço da mãe, no braço do Israel, sentindo ali o batido do coração, sentindo ali os toques, a batida, sentindo o calor, sentindo a presença. Queridos, nós precisamos abraçar, nós representamos o Pai. Por isso nós temos que abraçar as pessoas que têm adentrado esta igreja e não olhar nenhuma delas com indiferença, porque o nosso Pai não olha. Ele não olhou para mim, não olhou para você, não olhou para nenhum de nós com indiferença, mas com amor e muito amor. E este amor nos envolveu, este amor nos alcançou, este amor até nos constrange. A palavra de Deus então nos traz este ensinamento, porque a criação, toda ela, quando você olha, Deus disse: haja, e foram criadas, e ali, quando você olha para uma árvore, quando você olha para aquela imensidão do mar, quando você olha para estes céus, a coisa mais linda, você vê o poder de Deus, você vê a manifestação do poder de Deus. Mas Deus manifesta o seu poder por meio do amor. Quando nós amamos,
o poder é manifesto, a cura acontece, os milagres acontecem. Ame seus filhos, ame a sua casa, proteja a sua casa, defenda com unhas e dentes a sua casa, derrame amor, e a sua casa estará protegida, estará guardada. Queridos, esse trenzinho aqui é bom, mas está dormindo com muitas pessoas. Tem gente lá dormindo, não sabe nem com quem está dormindo. Está lá do lado da cabeceira. Um dia o Senhor me chamou: Marcos, seu primeiro ministério é sua família. E Deus me chamou a levar minha família para a mesa, para olhar nos olhos, para perceber nos olhos deles, quando eles estão tristes, para perceber nos olhos deles que algo não está legal, para que nós pudéssemos nos relacionar de perto ali um com o outro. E isso aqui nos leva a ter comunhão com pessoas, nos leva a relacionar com pessoas lá do outro lado do mundo, que a gente nem nunca viu, nem sabe. Então Deus está nos trazendo um princípio de proteção para a nossa casa. Quem está conversando com seus filhos? Quem está se relacionando com eles? Queridos, João capítulo 1, verso 18, a Bíblia vai dizer o seguinte, coloca para mim fazendo favor, João 1, 18. Vou ler, vou citar ali. Queridos, olha que interessante, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas a Bíblia está dizendo que o Filho revela o Pai. O único meio, o único modo de Deus ser visto é através da minha pessoa, da sua pessoa. E o pecado distorceu esta semente. Então Deus está nos chamando a um cuidado, a uma restauração, a uma proteção. Porque quando nós amamos, Deus é manifesto, Deus é revelado, Deus é visto. Quando nós somos generosos, Deus é visto. Deus só pode ser visto na vida dos filhos. Eu sou filho, você é filho. Se você ainda não é, Deus está te chamando. Deus proporcionou, eu falei lá no início, que Satanás é atrasado. Deus já proporcionou o recurso para nós voltarmos para Ele, para sermos filhos dEle. Deixa eu acelerar porque a hora vai. Vamos lá. Então, queridos, Satanás, ele conseguiu introduzir a contaminação. Lá no Jardim do Éden, coloca para mim, fazendo favor, Gênesis 2,17. E depois nós vamos ler o 3,4. No 2,17. Olha como que Satanás, ele conseguiu contaminar a semente. Mas, isso é Deus conversando com Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Repete comigo esta última frase. Certamente morrerás. Agora coloca para mim o 3, verso 4. Aqui, esse verso que nós acabamos de ler, o homem então recebeu uma semente. Ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebe uma palavra de Deus. A palavra está no homem. Mas Satanás então chega lá, conversando com a mulher. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Repete comigo a última frase. Certamente não morrereis. É bem parecido, né? É bem parecido. É como o trigo e o joio. São sementes muito parecidas. São coisas assim, tão, sabe? Não tem nada a ver, só igualzinho aqui. Tem nada a ver. Então aqui, Satanás consegue colocar duas sementes dentro do homem. E ali está instalado o pecado. O pecado se instala ali no ser humano e
o seu primeiro fruto desta semente é a desobediência. O homem vai lá e come do que Deus falou para não comer. E ao comer, a morte. Ao comer, ele se afasta, ele se separa, ele se distancia de Deus. O que acontece aqui é que as duas sementes ali, então, ela se instala, a desobediência se manifesta e o pecado agora vai distorcer a imagem de Deus no homem. O pecado distorce a imagem de Deus no homem. Por isso a necessidade de uma restauração, por isso a necessidade aí de nascer de novo. O que acontece também é que, além do distorcer a imagem, o pecado, ele afeta os pensamentos, ele afeta os desejos, ele afeta as decisões. O pecado afeta o DNA. O pecado vai na identidade, ele vai no DNA. Então o homem agora está com o seu DNA corrompido. Agora ele vai produzir, segundo sim, essa nova espécie, uma espécie contaminada, uma espécie corrompida. Aí, o que acontece? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Eu acho muito interessante isso, porque em Gênesis capítulo 3, verso 9, Deus ele chama Adão. Queridos, está mais uma palavra de ensino mesmo, né, de orientação, mas é isso mesmo. Então ali Deus, ele chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? Não faz parte da mensagem de hoje não, mas é interessante que Deus não está perguntando o que você fez. Ele está perguntando aonde estás. Queridos, aqui quando Deus ele chama, Adão, toda vez que eu falar Adão, fala Abraão, é porque chamou Abraão também, mas o chamado aqui agora é para Adão. Ô Adão! E qual que foi a atitude de Adão? Ele se escondeu. Ele disse: eu estava nu, porque eu estava nu, eu me escondi. Queridos, tem muitas pessoas se escondendo de Deus. Deus tem chamado a mim, tem chamado a você. Nós temos falado aqui sobre o eis-me aqui. Deus tem chamado para a sua vida, Deus tem te chamado para você sair deste lugar. Deus tem nos chamado para sair deste lugar, porque este lugar é um lugar que nos afasta, que nos distancia cada vez mais de Deus, nos coloca longe de Deus. Então, quando Deus ali, ele chama Adão, Deus está dando uma referência para Adão ali, não vou falar, mas ali todos os sentidos são afetados, a audição, a visão, paladar, olfato, tudo é afetado. Então Deus chama, dando um norte, dando uma direção para ele. Deus está me chamando a mim, chamando a você. Não, mas que essa palavra é para Adão. Não, esta palavra é para mim e para você, porque Deus não enxerga Adão. Deus está enxergando sementes, e Deus está enxergando naquela semente as gerações. Deus está vendo as gerações que vão brotar daquelas sementes. Deus está enxergando a mim, Deus está enxergando você. Deus está nos enxergando. Deus enxergou Caim matando Abel. Como pai, eu fico imaginando o pai em lágrimas. A Bíblia não está falando mas eu fico imaginando como pai. Um cachorrinho meu que foi contaminado, eu olhei para o bichinho, eu sou apaixonado com ele, e eu venho as lágrimas. Queridos, eu fico imaginando um pai, a importância que você tem para o Senhor, a importância que a sua casa, a sua família tem para o seu pai, Deus.
o Senhor. Você é importante. Os seus cabelos, a sua cor, a sua pele, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, você é único. Deus consegue ver além da contaminação, além do vírus, além do pecado, da impureza. Deus consegue te ver como você é. E Deus está chamando. Deus chama para nos limpar, Deus chama para nos purificar, Deus nos chama para nos dar vida, porque o homem morreu, espiritualmente ele está morto, mas Deus está nos chamando para a vida. Deus está chamando a sua casa a uma nova vida, Deus está chamando a nossa família a uma nova vida, a um padrão de vida, não segundo o padrão deste mundo, este sistema mundano, mas um sistema celestial. Jesus, ele vem ao mundo, ele traz o evangelho. Eu fico imaginando aqui de trás uma grande bola de luz, uma glória tão grande entrando, invadindo aqui esse ambiente. Sabe o que é isso? É o evangelho entrando dentro de nós. O evangelho, a verdade, ele vem, ele entra dentro de nós, ele ocupa aquele espaço, vai tirando toda a sujeira, toda a impureza. Queridos, a palavra de Deus, então diz que Deus chama Adão. Deus olha para Caim matando Abel, e eu fico imaginando ali, Deus olhando aquela cena, as lágrimas, queridos, a dor. Deus olha para aquela cidade, Sodoma e Gomorra, aquele povo todo andando em rebeldia, em rebelião contra Deus. Como fica o coração de um pai, vendo todas aquelas sementes sendo corrompidas, se perdendo? Deus olha para Acã, um homem que se rebelou contra Deus, se rebelou contra a autoridade de Deus, se rebelou contra a vontade de Deus, e Acã levou morte para dentro da sua casa. Eu fico imaginando Deus vendo eles dentro daquela semente, Adão. Deus, ele está nos chamando, queridos, nos dias de hoje. O chamado do Senhor para nós é um chamado de arrependimento. Eu comecei falando sobre proteção. Proteção é uma palavra-chave para nós nesta noite. Mas uma outra palavra-chave para nós nesta noite é a palavra arrependimento. Não é remorso, é um arrependimento extravagante, é um arrependimento que vai nos transportar do lugar que nós estamos para um lugar de vida, para uma nova vida, aonde nós vamos ter uma visão muito clara do propósito da vida. O Senhor nos chama a esse arrependimento, é dar um basta ao pecado, é dizer não ao pecado, é dizer não para Satanás, na minha vida não. Então o Senhor nos chama a um arrependimento extravagante, porque somente um arrependimento assim vai nos proporcionar uma visão clara de destino. Uma visão clara de destino. Lá em Josué, capítulo de número 7, eu acabei de falar sobre este homem chamado Acã. Acã, vou abrir aqui rapidinho. Coloca para mim Josué, capítulo de número 1. Josué 7, capítulo 1, perdão. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Uma pessoa foi lá e fez o que desagradava a Deus. Uma pessoa se rebelou contra o propósito de Deus para a família. Uma pessoa se rebelou contra a vontade de Deus. E o pecado daquela pessoa alcançou a nação de Israel. O meu pecado, o seu pecado, ele produz consequências na nossa família.
Ele produz consequências dentro da sua casa. Ele produz consequência na vida dos filhos, nós vamos ver aqui. Ele produz uma consequências drásticas dentro de casa. Então, quando eu falei, nós cometemos pecado dentro da igreja, nós somos uma família, o pecado afeta todos. O pecado que você está achando que não tem nada a ver e está trazendo para dentro da sua casa, está gerando morte e destruição dentro da sua casa, dentro das nossas casas. Queridos, ele trouxe, Acã aqui prevaricou, a palavra prevaricou é desobediência consciente à vontade de Deus, é uma desobediência consciente. Uma desobediência consciente é rebelião. É rebelião, é um espírito que se levanta contra a autoridade. Não tem nada a ver. Sabe, já recebeu a orientação para não fazer, mas continua fazendo. Queridos, Acã trouxe morte para dentro da sua casa. Deus havia dado uma palavra quando Jericó foi destruída, que não deveria pegar o ouro, a prata, tudo deveria ser destruído, mas o ouro e a prata viria para Israel como primícias. Falamos aqui esses dias sobre primícias, e Acã toma das primícias. Acã, ele pega aquilo que era separado para Deus. Ele profana a sua casa, ele profana a sua família. Queridos, ele trouxe morte. São pequenas concessões que têm trago grandes derrotas dentro da nossa casa. São pequenas concessões que têm trago grandes derrotas em nosso meio. Isso vale para a igreja, Braço do Pai, isso vale para a igreja nacional, isso vale para a igreja na terra, isso vale para as nossas famílias. São pequenas concessões. É o chamado não tem nada a ver, você é muito religioso, você só fala de Deus. É o que tem causado derrotas e destruição em muitos lares. Queridos, lá no versículo de número 12, ainda deste capítulo, Josué está orando, Josué está chorando, está clamando, e Deus dá uma palavra para ele: Josué, o povo pecou. Ele não disse Acã pecou, ele disse o povo pecou. O povo pecou. O meu pecado influencia aonde eu estou. Aí, Deus fala para Josué: arranca, desarraiga esse pecado, porque senão eu não sou contigo, eu não serei contigo. Se você não arrancar, se não for arrancado do vosso meio o pecado, se não for arrancado, e é interessante que a palavra, ela traz um sentido realmente de raiz, porque Acã pegou ali e ele cavou um buraco na sua sala e ele escondeu, é como se ele estivesse plantando uma semente. E aí Deus fala: se não arrancar, se não tirar o pecado do vosso meio, serão destruídos. E eles perderam batalhas, eles perderam a primeira batalha. Lá no versículo de número 20, aqui depois de alguns acontecimentos, Deus dando oportunidades de arrependimento, Deus dá oportunidade a Acã para que ele se arrependa, mas ele não se arrepende. Deus vai fazendo de uma forma aonde ele tem a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrepende. Quando a revelação chegou na casa dele, que ele havia cometido pecado, aí ele confessou o pecado, mas aí já era tarde. As consequências ali, já não teria mais condição de reverter. Confessar o pecado quando ele é descoberto, não faz sentido nenhum, querido. Deus quer que você olhe nos olhos da sua família, olhe nos olhos um do outro e peça perdão.
Não espere que o pecado seja descoberto, mas confesse aquele pecado. Aqui, resumindo aqui, aquele pecado trouxe morte para aquela família. Quando foi revelado o pecado, aquela família foi levada para fora. E aquela família foi apedrejada. Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, morreu. Tudo que ele possuía foi destruído. Ele pegou ali uma capa, ele pegou ali ouro, ele pegou ali prata. Não vou estender, mas a capa está falando de um orgulho, a capa está falando de uma idolatria, a capa está falando de status, coisas que nós queremos muitas das vezes carregar nas nossas vidas, a idolatria, sabe, o orgulho, sabe, o status de aparecer, de parecer com o mundo, de ser igual. Ali, queridos, a prata apronta para a traição, assim como Judas traiu. Ali também Acã estava cometendo um ato de traição. E muitas das vezes nós temos feito assim com a nossa família, com o esposo, esposa, filhos, a traição. E o ouro fala dessa profanação, o ouro fala desta profanação, o ouro fala de querer, da impureza, da ganância. Então, queridos, eu quero, caminhando aqui para o final, fazer como Neemias. Nós devemos ser como Neemias. Neemias foi um homem que, quando ele descobriu que a sua casa estava em pecado, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Você vai lá em Neemias, você vai ler que ele se arrependeu. Ele foi lá para Jerusalém. Ele reedificou os muros, restaurou os muros, ali, e ali, isso nos fala que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos buscar de Deus esta restauração, precisamos arrepender, restaurar e proteger a nossa casa. Queridos, eu vou finalizar esta palavra quando Adão, ele pecou. Eu vou andar aqui um pouquinho, vou sair lá da coisa. Quando Adão, ele pecou, eu falei que Satanás, ele anda atrasado. Por quê? Daquela caixa para lá, vamos imaginar uma linha de tempo. Daquela caixa para lá existe uma margem de tempo. Dentro desta caixa e outra aqui, foi aonde Adão e Eva estavam pecando. Foi o jardim do Éden, bem aqui, bonito, né, gente? Verdinho. Aqui estava acontecendo o pecado, aqui aconteceu a contaminação, aqui aconteceu o adultério da semente. Aqui. Como Satanás anda atrasado, Deus está sempre na frente, lá, antes do pecado. Deus já havia providenciado um cordeiro. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Aí, a história vai caminhando, e na plenitude dos tempos, desse espaço de tempo aqui, Deus, então, vem a plenitude dos tempos, aquele cordeiro que foi morto lá antes da fundação do mundo, é manifesto aqui. Ele é manifesto aqui. E a Bíblia vai falar, estou falando de cordeiro, porque a Bíblia é muito cheia de símbolos, mas esse cordeiro, ele também, ele é uma semente. E a Bíblia diz que se o grão de trigo, a semente, ela cair na terra, ela não morrer, ela fica só. Ela fica só. Mas Jesus veio aqui na plenitude dos tempos. E Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu por você. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Aleluias. Jesus então caiu na terra, foi crucificado, ele foi ali sepultado, mas ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, aquela semente
Jesus, a semente incorruptível, agora ele ressuscita. E a partir desta nova semente, lá na cruz, em Jesus, nós podemos sair de lá, daquele lugar de prisão, aquele lugar de morte, aquele lugar de escravidão do pecado. Nós podemos acessar a Jesus, porque Jesus é um caminho. E em Jesus nós somos restaurados. Em Jesus nós temos a oportunidade de nascer de novo, porque Jesus morreu e a partir de Jesus é gerado uma nova semente. Jesus é uma semente incorruptível e a partir de Jesus, em Jesus nós somos libertos. Em Jesus nós saímos do campo da morte, nós entramos na vida. Aleluias! E em Jesus, nós somos uma nova semente. Mas, Jesus morreu, Jesus subiu aos céus. Mas nós estamos vivendo neste tempo, aqui, agora, para que nós possamos morrer para nós mesmos, morrer para os nossos pecados, morrer para esta contaminação, e que nós possamos, a partir desta nova natureza, a partir de Jesus, gerar novos filhos, gerar novas sementes e guardar e proteger esta semente. Assim nós temos que ter esta consciência, esta visão clara de viver a partir desta semente incorruptível. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei em que você está nesse tempo aqui, mas não sei se você tomou essa decisão de sair deste lugar e entregar a sua vida a Jesus. Eu não sei que tipo de natureza tem prevalecido em sua vida, mas hoje é um tempo onde o Senhor, Ele quer restaurar a semente. Então, eu gostaria de falar com você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, está vivendo caos, está vivendo problema, está vivendo essas dificuldades todas lá. Não há outro caminho, não há outro lugar, não há outro jeito de viver e de ser restaurado se não for em Jesus. Então eu gostaria, você que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, você que gostaria de nascer a partir desta nova semente, eu gostaria de convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se tiver alguém, levante as suas mãos assim, que eu gostaria de orar por você. Há uma voz chamando. O Espírito Santo, Ele chama. Ore cantarabalamashe. Eu queria pedir os meninos do louvor, se pudesse, aqui para a gente. Aleluias. Senhor nosso Deus, o Senhor está te chamando, o Senhor está te visitando nesta noite. Queridos, não deixe esse tempo passar, não deixe esta oportunidade passar. Pode ser a última, pode ser a única, eu não vou ficar aqui, eu só estou te falando a palavra de Deus. Há um chamado, há uma verdade dentro de cada um de nós, há uma verdade, você sabe o que é a verdade. E o Senhor está te chamando nesta noite. É uma oportunidade. Você que está ouvindo aí a voz de Deus e quer entregar sua vida para Jesus. Este é o momento. Tem alguém? Não? Então eu gostaria de orar com vocês. Em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar nesta noite, Pai. Eu quero orar, meu Deus, por estas vidas que estão aqui presentes. Eu quero orar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cada casa, cada família, meu Deus, aqui representada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu me coloco diante da presença do Senhor, Pai. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, visita, Senhor, esta casa. Visita, Senhor, este lar. A palavra do Senhor foi entregue. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, repreender, Deus, este espírito